Mas eu quero voltar ao tema dos moradores em situação de rua, pelo que eu ouvi aqui, porque acho que um dos vereadores que me antecedeu falou que a gente não pode tratar de forma rasa, que a gente não pode tratar de forma ideológica. E aí eu pergunto, o prefeito, na sua primeira manifestação, disse que a população caxiense não deve dar alimentos e nem ajuda, e nem esmola, ou qualquer ajuda aos moradores em situação de rua. Eu pergunto, vereador Fiuza, isso não é político e não é ideológico? A orientação do governo municipal do prefeito Adiló é que o Frei Jaime, numa Mão Amiga, não alimente as pessoas? Porque é isso que o prefeito disse, que as pessoas não deem alimentos. Que é uma questão basilar. Todos os 23 aqui comem, tomam um café da manhã, vereador, dormem numa cama quente, conseguem ter seus hábitos de higiene garantidos pela vida que nós temos. Uma parte, vereador. E aí o que nós orientamos é isso à população, diante de um caso que já foi elucidado de que não foi cometido por um morador em situação de rua. Quando um vereador erra num parlamento, todos os outros são ruins? Quando um médico erra num diagnóstico, todos os médicos são ruins? É na generalização que nós vamos avançar do ponto de vista da política pública? Não. Certamente não. Se é para tratar com responsabilidade, trataremos. E a oposição dessa casa foi a Brasília buscar recurso e não estava lá a presidente da FAS. Cadê a presidente da FAS? Que não se manifestou nenhuma vez, porque eu quero ouvir. Eu ouvi aqui várias vezes. O prefeito, que o senhor também já foi líder de governo, o Cassado, falava em respeito aos técnicos. Não era isso? Contra a CCI pelos técnicos. O prefeito Adiló ouviu os técnicos nessa manifestação? Assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais da FAS? Parece que não. Parece que não. Ainda, eu ouvi aqui que nós precisamos dar uma resposta efetiva e ágil à população. No tema dos moradores em situação de rua, no meio de uma festa da uva, eu imagino o prefeito com uma agenda muito cheia de compromissos, gravou um vídeo e se manifestou. Então teve agilidade na resposta de que setores da sociedade precisam. Eu pergunto, por que o governo e o prefeito não têm agilidade para a resposta na questão da saúde? Para ter mais médico nas UBSs? Por que o prefeito não tem agilidade para dar resposta na questão do saneamento básico? Garantindo que muitas pessoas da nossa cidade não tenham que pisar no esgoto quando saem das suas casas? Por que o prefeito não tem agilidade para dar resposta nas vagas de educação infantil? Por quê? Seria talvez porque esse tema mobiliza setores do eleitorado que queriam uma resposta de que nós teríamos medidas efetivas. Que medida efetiva que teve? A FAS cadastra, os educadores sociais seguem nas ruas cadastrando. Qual é a medida efetiva de mudança que teve? Eu vim hoje do Cidade Nova para cá, em São Pelegrino tem morador em situação de rua, no Cinquentenário tem morador em situação de rua, em Lourdes tem, porque é um problema complexo. E se alguém quis tomar uma atitude rasa, senso comum, que não resolve o problema, foi a gestão municipal. Então eu queria deixar registrado essa questão, porque ela é importante. Isso só estimula nas redes sociais exatamente uma atitude que todos dessa casa eu acho que tem, que é contra a violência, mas das pessoas se autorizarem, ou seja, temos que colocar a força, a guarda na rua. O que vai adiantar? O que vai adiantar se nós não temos, uma pessoa demora 2, 3 anos para ter um psiquiatra em Caxias? Só a parte, vereador Rafael Bueno. Vereador Lucas, até a gente... Vereador Fiuza, o senhor que é uma pessoa cristã, né? Quando a gente fala em discursos rasos, rasos são as políticas públicas para essa situação. Ontem a moça foi limpar a minha casa, vereador Lucas. Eu cheguei em casa depois exausto de um dia de atender pessoas.
cheirinho de limpeza, o lençol limpinho, né? Tem coisa melhor que isso, abrir a geladeira e tu poder escolher o que tu comer? Essas pessoas não têm opções. Né? Numa chuva, tem que se abrigar em qualquer marquise. Dormir dentro de container. O que eu digo, colegas vereadores de comunidade, muitas dessas pessoas que estão nessa situação, elas não estão lá por opção, elas estão lá porque foram jogadas por essa situação. Muitas crianças estão cometendo suicídio nos prédios do lado, nas coberturas. Algumas pessoas conseguem ainda viver na rua, usando álcool, droga. Por isso que precisa uma política pública. Quando o senhor diz, vereador Fiuza, que 70% da população quer uma resposta, eu gostaria dessa forma enérgica, e eu referendo sua fala, que o vereador, e não somente 70% da população, 100% da população, que o prefeito enfrentasse as facções. Ontem mais uma pessoa foi morta atrás da minha casa. É a terceira pessoa atrás da minha casa, ontem escutando pá, atrás da minha casa. 3 pessoas. Cortasse o mato ali atrás da minha casa, lixo que tem atrás da minha casa, no antigo frigorífico PTF. Tiraram os ambulantes que pessoas utilizam da mão de obra escrava dessas pessoas, como foi prometido. Enfrentar as 12 mil pessoas que estão guardando cirurgias eletivas. Poderia a gente montar um comitê e enfrentar essas pessoas que estão morrendo de outras formas. E para concluir, vereador, tem programa. O município é exemplo. O município tem conselhos, tem tudo. O nosso município é um dos mais bem estruturados, nós ouvimos do diretor nacional, mas é só no papel. Através do Alexandre de Moraes, que exigiu que o governo federal fizesse alguma coisa, foi criada a lei 14.821, lá em 11 de dezembro de 2023, a Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua. Liberado R$1 bilhão do governo federal. Mas o que acontece, vereador? Não tem situação mais humilhante para alguém estar não ter onde morar, não ter um endereço, um CEP, uma rua onde morar. A gente vê a emoção das pessoas quando a gente denomina uma rua aqui na nossa Câmara. E essas pessoas não têm onde morar. Só para concluir, vereador, tinha uma pessoa em situação de rua, que ele conhecia a nossa cidade, estava lá no Conselho Nacional. Sabe o que ele fazia? Ele namorava uma mulher aqui de Caxias, mas ele morava na rua em São Marcos. E ele pegava uma motinho, que ele tinha o único bem dele, e ele vinha aqui para não dizer que era morador de rua, porque daqui a pouco a pessoa ia, né, discriminar ele. Como a gente ouviu relatos que em diversas cidades do país, por falas de gestores como o nosso, estão envenenando as pessoas. Estão envenenando as pessoas, inclusive de entidades que dão alimento para as pessoas em situação de rua, estão indo com alimentos envenenados que alguém está colocando veneno. Estão queimando essas pessoas. No Brasil, nós temos 221 mil pessoas em situação de rua. Só que em Caxias nós temos 1.000 pessoas. Então, o programa tem o Inverno Acolhedor, tem o Moradia Primeiro, tem a Cozinha Solidária. Se, presidente, a senhora liberar, a diretora da FAS, o prefeito quiser ir lá para Brasília hoje de tarde, a gente consegue esses 3 programas. A gente tem o Caminho e o Canal Direto. Mas a gente precisa que eles aceitem. Porque se eles não aceitarem, não adianta ter dinheiro do governo federal e o município não ir atrás. Nós já conseguimos tudo. O canalização. Se a senhora permitir, a gente vai com o prefeito hoje de tarde lá para Brasília e volta amanhã de manhã, a gente consegue essas coisas para Caxias do Sul. Basta querer. Obrigado. Vereador Rafael, conclua minha fala. Eu ouvi aqui em várias oportunidades as pessoas falando de eleição. Porque cena de eleição... nós estamos aqui em razão da eleição. Então eu tenho muita tranquilidade para tratar de processo eleitoral. Faz parte da nossa vida e vamos para a baila. E a eleição tem que ser um sinal e um termômetro para a gente também orientar o caminho que a gente vai ou não. Agora, ao prefeito Adiló, que eu acho que não é uma pessoa, conheço o prefeito, é uma pessoa mal intencionada, mas segue mal assessorado. Quem assessorou o prefeito? Se foi assessorado, se foi alguém dessa assessoria, para fazer essa manifestação, isso não resolve o problema. É inadmissível que a presidente da FAS não tenha se manifestado, inclusive contrariando seu chefe. Deveria, porque as políticas públicas relacionadas a esse tema vão ao contrário do que a manifestação do prefeito. Infelizmente, por essas e outras atitudes, que nós seguimos com problemas complexos na nossa cidade, em que as respostas não são ágeis dessa forma. Tem uma coisa que eu concordo com o prefeito Adiló no vídeo último que ele fez, que algumas respostas são muito lentas e que a gente precisa agilizar. De fato, eu concordo. Várias ações
do governo ou que deveriam ser ações e políticas públicas são lentas ou ineficientes. Obrigado, presidente.